Bom, nosso grupo pegou o artigo de código genético e síntese de proteína 6. Resumidamente, vou falar melhor depois, nosso artigo fala sobre um grupo de pesquisadores que pegou uma bactéria, Escherichia coli MG1655, e modificou o genoma dela para descobrir o que aconteceria com a bactéria e se isso seria benéfico ou não para ela. O que foi abordado no artigo foi o grupo de pesquisadores, como eu tinha dito, que descreve os métodos de como foi feito e o que acontece em organismos genomicamente recodificados, os GROS. Nesse trabalho, eles pegam uma bactéria, a Escherichia coli MG1655, e substituem todos os stop codons UAG por códigos sinônimos, UAA, que também são stop codons, e descrevem o que aconteceu com a bactéria, como, por exemplo, a deleção do fator de liberação 1, ou RF1. Alguns pontos positivos que eles conseguiram ao mudar o UAG para o UAA foi que o GRO ele possui características melhores para incorporar aminoácidos não naturais, algo que expande a diversidade bioquímica das proteínas. Outro ponto foi a maior resistência ao bacteriófago T7. Isso mostra que novos códigos genéticos podem aumentar a resistência do ser a vírus, a diversos vírus, na verdade. Por que foi feita essa pesquisa? Sabe-se que hoje a resistência a vírus e a biossegurança estão entre os maiores problemas que a biotecnologia tenta resolver. E hoje não existe nenhuma técnica para criar organismos geneticamente isolados. Como a biotecnologia tem sido limitada aos 20 aminoácidos do código genético tradicional, isso limitava os esforços para expandir as propriedades bioquímicas da proteína, algo que dificultava os biotecnólogos a resolver os problemas. Mas posteriormente, vamos falar sobre como os pesquisadores conseguiram ultrapassar essa barreira de 20 aminoácidos. Porém, ter um código genético canônico tem pontos positivos também, como a facilidade de compartilhar características benéficas pela transferência horizontal de genes e permite a expressão correta de genes heterólogos em organismos que não possuem esses genes naturalmente. Contudo, o ponto negativo é que o código genético comum permite que o vírus sequestre a maquinaria de tradução do hospedeiro e comprometa o organismo, podendo muitas vezes levar até a morte. Os pesquisadores acreditam que para alterar o código genético, os organismos recodificados geneticamente deveriam ser isolados de outros organismos normais e vírus. Porém, caso houvesse a transferência horizontal de genes, as proteínas resultado dessa transferência seriam proteínas não funcionais. Além disso, os GROS podem fornecer códons que melhoram a pureza e o rendimento das proteínas com aminoácidos não naturais, o que permite a incorporação mais adequada e sustentada de mais de 20 aminoácidos como parte do código genético. A construção do GRO foi feita de forma que todos os códons UAG fossem removidos, e como a Escherichia coli MG1655 possui dois fatores de liberação, o RF1, que identifica os códons UAG e UAA, e o RF2, que identifica o AA e o GA. Porém, como a bactéria não possuía mais o códon UAG, já que foram retirados pelos pesquisadores, ela não necessitava mais fazer a síntese do RF1. Logo, ocorre a deleção do mesmo. Esse GRO, esse organismo geneticamente codificado, permite a reintrodução do códon UAG juntamente com a maquinaria de tradução, para que assim ocorra a incorporação eficiente e específica do local de aminoácidos não naturais em proteínas. Ou seja, o códon UAG foi de um códon que não traduzia nada nessa bactéria para um códon que incorpora o aminoácido de escolha, desde que a maquinaria adequada esteja presente. Bom, por que eles escolheram o códon UAG? A escolha do códon ser o UAG foi porque esse códon é o mais raro na Escherichia coli MG1655 e também porque alguns estudos anteriores mostraram a viabilidade da incorporação de aminoácidos em UAG e uma rica maquinaria de tradução capaz de incorporar aminoácidos não naturais foram desenvolvidos para UAG. Bom, essa imagem representa muito bem o que foi dito anteriormente. No caso, a primeira imagem mostra uma Escherichia coli MG1655 normal, ou uma bactéria normal, na qual ela possui os três stop codons
comuns, o AG, o AA e o GA, e os dois fatores de liberação, RF1 e RF2. A imagem 2 e 3 mostram que houve a troca de UAG por UAA, e por isso ocorre a deleção do fator de liberação 1, e que a bactéria só precisará do RF2, ou seja, que ela já se torna um GRO, organismo genomicamente recodificado. E na última imagem, mostra que o códon UAG foi reatribuído à bactéria e passa a codificar um aminoácido não natural. No caso é esse aminoácido verdinho aqui. Foi usada então uma nova abordagem de edição de genoma em vivo mais eficiente do que a síntese do genoma de novo para explorar novas paisagens genotípicas e superar falhas do design do genoma. Embora uma única só mutação letal possa prevenir o transplante de um genoma sintético, a abordagem que permitiu aproveitar a diversidade genética e a evolução para superar quaisquer potenciais mutacionais deletérias ou seja, são prejudiciais à saúde, tiveram um custo consideravelmente menor do que a síntese do genoma de novo. E também em trabalhos anteriores foi usada a engenharia de genoma automatizada para remover todos os códons UAG conhecidos em grupos de 10 em 32 cepas de Escherichia coli e engenharia de genoma de montagem conjugada CAG11 para consolidar essas alterações de códons em grupos de aproximadamente 8 em 4 cepas. O GRO do tópico anterior, nomeado para 321 conversões de UAG para UAA, tendo como precursor RF1 mais C321, exibem uma prototrofia e morfologia normais, que é representada também na figura 32, com 60% de aumento no tempo de duplicação em comparação com a Escherichia coli. O sequenciamento, então, desse genoma confirmou que os 321 UAG conhecidos foram removidos do seu genoma e que 355 das mutações adicionais foram adquiridas durante a construção da 18ª mutação por par de base por duplicação em aproximadamente 7.340 duplicações. Embora essa manutenção do genótipo Escherichia coli não fosse o objetivo principal do trabalho, a aplicação futura, que requer maior estabilidade desse genoma, poderia explorar a troca reversível da função mutis para reduzir a mutagênese fora do alvo. O que podemos então analisar dessa imagem é que foi realizado um ensaio de microscopia com auxílio do ImageJ, onde essas células foram marcadas para então receber uma fluorescência das cores para ser mais fácil de visualizar e conseguir ver esses genes que eles queriam marcar. E após essa análise, foi então determinado que as células que tiveram a ausência desse gene FR1 tiveram uma infecção atenuada. C321-delta-A exibiu desempenho aprimorado em comparação com estratégias anteriores para a reatribuição de códon UAG, permitindo a reatribuição completa de UAG de um códon de parada para um códon de sentido capaz de incorporar NSAAs em proteínas. Uma estratégia anterior usou uma variante do fator de liberação 2, RF2, que exibe terminação UAA aprimorada e terminação UAG fraca. A segunda estratégia substituiu um códon de parada UAA em cada um dos 7 genes essenciais que terminam naturalmente com UAG e reduziu a toxicidade do ribossomo, incorporando aminoácidos de forma eficiente nos 314 UAGs restantes. Para fins comparativos, usamos MAGE para criar cepas CO-B*delta-A, que expressa a variante RF2 aprimorada. C7-delta-A, UAG alterado para UAA em 7 genes essenciais, e C13-delta-A, UAG alterado para UAA em 7 genes essenciais mais 6 genes não essenciais. O C refere-se ao número de alterações de códons, enquanto A e B referem-se a manipulações de PRFA, RF1 e PRFB, RF2, respectivamente.
Em contraste com trabalhos anteriores, excluímos RF1 nessas cepas sem introduzir um supressor de UAG, porque a supressão quase cognata é aumentado em Escherichia coli MG1655. No entanto, essas cepas exibiram uma forte pressão seletiva para adquirir mutações supressoras de UAG. Para avaliar os efeitos de adequação da remoção de RF1 e atribuição de UAG, medimos o tempo de duplicação e a densidade celular máxima de cada cepa. Descobrimos que C321 foi a única cepa para a qual a remoção de RF1 e a reatribuição de UAG não foram deléteras. Como não modificamos o RF2 para aprimorar a terminação do UA, isso confirma que o RF1 é essencial apenas para o término da tradução do UAG e não para o término do UAA ou outras funções celulares essenciais. A remoção de RF1 prejudicou significativamente a aptidão para C0b-delta-A, e a reatribuição de códons exacerbou esse efeito, provavelmente porque a incorporação de NSAA superou a fraca atividade de terminação UAG exercida pela variante RF2. C7-delta-A e C13-delta-A também exibiram aptidão fortemente prejudicada, provavelmente devido a mais 300 códons UAG não essenciais, travando a tradução na ausência de tradução mediada por RF1 nos códons UAG. Portanto, a incorporação de P-acetilfenilalanina aliviou parcialmente esse efeito. No entanto, nem todos os NSAAs melhoraram a aptidão em cepas parcialmente recodificadas. A fosfoserina prejudica a aptidão em cepas semelhantes, talvez causando dobramento incorreto em escala de proteoma. Juntos, esses resultados indicam que apenas a remoção completa de todas as instâncias de códon UAG supera esses efeitos deletérios. Portanto, pode ser a única estratégia escalável para a tradução sustentada de NSAA e para a reatribuição completa de códons adicionais. Nessa imagem, explica os efeitos da reatribuição UAG em códons UAG naturais. As proporções de densidades celulares máximas, eixo horizontal, e tempo de duplicação, eixo vertical, foram determinadas para cepas RF1+, versus suas cepas RF1-, correspondentes na presença ou ausência de supressão de UAG. A cor do símbolo especifica o genótipo, o AA é o número de mutações e RF2 é WT ou SUP, variante RF2 que pode compensar a deleção RF1. A forma do símbolo especifica a expressão de NSAA e espera-se que cepas que não dependem de RF1 tenham uma razão RF1+/RF1- em 1,1. As cepas RF1- que exibem crescimento mais lento estão abaixo da linha cinza horizontal, e as cepas RF1- que exibem menor densidade celular máxima estão à direita da linha cinza vertical. As barras de erro de tempo de duplicação são muito pequenas para serem visualizadas. Pois bem, no experimento desse artigo foi testada a capacidade das cepas recodificadas para incorporar eficientemente NSAAs. NSAAs são aminoácidos não padronizados, ou seja, aminoácidos que foram quimicamente modificados depois de incorporados na proteína. E estes são a P-acetilfenilalanina, PACF, a pazidofenilalanina, PAZF, e a 2-naftalanina, NAPA, nas variantes da proteína fluorescente verde, GFP, sendo essas variantes a contendo 0, 1 ou 3 códons UAG, sendo o códon UAG o códon de terminação. Na presença de NSAAs, as cepas RF1+, leem eficientemente variantes contendo 3 UAGs, demonstrando que o sistema de tradução epissomal P-evol, sendo epissomal referente à forma circular do DNA, que expressa uma ARS, uma alanil-tRNA sintetase, e uma tRNA, que incorpora um NSAA
nos códons UAG. É extremamente ativo e supera fortemente RF1, sendo RF1 fatores de liberação, uma proteína da E. coli responsável pela finalização da tradução. Na ausência de NSAAs, as cepas RF1- exibiram quantidade de supressão quase cognata de um único UAG. A cepa C321 exibiu forte expressão de variantes de GFP, contendo UAG apenas na presença do NSAA correto, enquanto na cepa C7 e C13 exibiram leitura de todos os 3 códons UAG, mesmo em ausência de NSAAs, sugerindo incorporação eficiente de aminoácidos naturais em UAGs. Foi investigado diretamente o impacto da incorporação de PACF e CEP, fosfoserina, nos proteomas no painel de cepas usando espectrometria de massa. Nenhum peptídeo contendo CEP foram observados para a cepa ECNR2, ilustrando que a remoção de RF1 é necessária para a incorporação de NSAA pelo sistema de fosfoserina episomal, que é uma maquinaria de tradução ortogonal ineficiente. Em contrapartida, nos peptídeos contendo NSAA, observados em não recodificados cepa C0 e parcialmente recodificados cepa C13 e não o organismo genomicamente recodificado cepa C321, que não possui UAGs em seu genoma, essa incorporação indesejada de NSAAs, ou aminoácidos naturais, provavelmente está por trás das deficiências de aptidão observadas para cepa C0, C7 e C13. Em contraste com as outras cepas, RF1-, cepa C321 demonstrou aptidão equivalente ao seu precursor RF1+, e expressou eficientemente todas as variantes de GFP sem incorporar NSAAs em locais não intencionais. Portanto, a remoção completa do UAG é a única estratégia que fornece um códon dedicado para o plug and play incorporação de NSAA sem prejudicar a aptidão. Para determinar se este organismo genomicamente recodificado pode obstruir a infecção viral, desafiamos as cepas RF1- com bacteriófagos T4 e T7. Os vírus dependem de seu hospedeiro para expressar proteínas necessárias para a propagação. Como os hospedeiros com códigos genéticos alterados traduziriam incorretamente as proteínas virais, a recodificação pode fornecer um mecanismo geral de resistência a todos os vírus naturais, dado que os códons UAG ocorrem raramente e apenas no final dos genes. Não esperava-se reatribuição de UAG para resultar em ampla resistência aos fagos, embora a ausência de RF1 não pareça afetar T4. Aumentou significativamente a resistência ao T7. Nessa imagem, o Western blot demonstra que a cepa C0 termina em UAG na ausência de RF1. A cepa C7 e C13 adquiriram supressores naturais que permitem fortes leituras independente de NSAA de 3 códons UAG. E quando o aminoácido PACF foi omitido, um UAG reduziu a produção de GFP completo e 3 UAGs reduziram a produção para níveis indetectáveis para todas as cepas, exceto C7 e C13. Demonstrando que a supressão quase cognata indesejada é fraca para a maioria das cepas, mesmo quando RF1 é inativado. No entanto, todas as cepas mostram tradução eficiente através de 3 códons UAG quando PACF é incorporado. No diagrama de Venn, representando peptídeos contendo NSAA detectados por espectrometria de massa, e na cepa C0, quando o UAG foi reatribuído para incorporar a PACF ou fosfoserina. Nenhum peptídeo contendo NSAA foi identificado na cepa 321. Aqui, os cromatogramas de íons extraídos são mostrados para a supressão de UAG do peptídeo CEP-G.
para investigar a incorporação de CEP em proteínas naturais. Peptídeos contendo CEP foram observados apenas na cepa C0, C7 e C13, pois a incorporação de CEP estava abaixo do limite de detectação na cepa ECNR2, que tem o RF1+. E CEP-G foi recodificado na cepa C321. Para começar, os hospedeiros RF1 produziram placas T7 significativamente menores, independente do tempo de duplicação do hospedeiro. A única exceção foi a cobaia Delta, que produziu tamanhos de placas esteticamente equivalentes, independente da presença de RF1. Ou seja, consiste com a observação de que a variante RF2 modificada poderia terminar fracamente em UAG, e os resultados sugerem que a cobaia Delta termina os códons UAG bem o suficiente para suportar a infecção T7 normal. Dado que a área de placa e a petição do fago, duplicação por hora, nem sempre se correlacionam, confirma que a infecção T7 é inibida em hospedeiros RF1, comparando a petição T7 e o tempo de análise em C321 versus C321 delta. A petição do fago, duplicação por hora, é talvez a medida mais relevante para avaliar a resistência do fago, porque indica a rapidez com que uma infecção de fago de fase longa se expande. Foi descoberto que a aptidão T7 foi significativamente prejudicada em cepas sem RF1, e as curvas de análise cinética confirmaram que a lise foi significativamente atrasada na ausência de RF1. Enquanto isso, as curvas de crescimento de uma etapa indicaram que o tamanho da explosão, número médio de fagos produzidos por células lesadas em hospedeiros RF1, também foi reduzido em 59%, e o empacotamento de fagos foi atrasado em 30%. A hipótese é que a paralisação do ribossomo no gene 6, o AG, explica o defeito de aptidão T7 em hospedeiros RF1, enquanto o T4 pode não possuir um gene essencial de terminação UAG, com sensibilidade semelhante. A abolição da função de códons adicionais poderia bloquear a tradução de proteínas virais e prevenir totalmente as infecções. Usando a edição do genoma multiplex, removeram todas as instâncias do códon 1AG e retribuíram sua função no genoma de uma célula viva. O CRO resultante possui um códon de sentido UAG dedicado para a incorporação robusta de NSAA, que é adequado para a produção industrial de proteína. Os GROs também estabelecem a base para o isolamento genético e resistência a vírus, e a retificação adicional ajudará a atingir plenamente esses objetivos. Trigêmeos adicionais podem ser reatribuídos, nucleotídeos não naturais podem ser usados para produzir novos códons, e códons de trigêmeos individuais podem ser divididos em vários quadrúplos únicos, que codificam cada um seu próprio NSAA. Em um estudo concomitante, mostraram que 12 códons tripletos adicionais podem ser passíveis de remoção e eventual retribuição em E. coli. No entanto, as regras de uso de códons não são totalmente compreendidas e os projetos de genoma recodificados provavelmente contêm elementos letais desconhecidos. Assim, é necessário amostrar vastas paisagens genéticas, avaliar com eficiência os tipos decorrentes de mudanças individuais e suas combinações e rapidamente iterar projetos para alterar o código genético no nível de genoma. A seguir, temos a tabela que mostra como foi usado e o que foi feito nas cepas durante o estudo. Primeiro mostra o reparo de incontabilidade deficiente, que é o delta MUT-S, que foi usado para alcançar a substituição aleica de alta frequência. Exemplo, as cepas CO e C321 são MUT-ZIL-R. As cepas C7 e C13 são delta MUT-TOL-C. As cepas C7, C13 e C321 têm o TOL-C endógeno deletado, tornando ela disponível para uso como um marcador selecionável.
Também teve função de tradução observada, finalização UAG esperada, terminação UAG fraca da variante RF2, seleção forte para mutações supressoras de UAG, supressão quase cógna fraca, ou seja, expressão reduzida em comparação com C7-delta e C13-delta A, na ausência de todas as outras funções de tradução UAG.